Amém, meu irmão? Vamos continuar então nessa caminhada, nessa jornada? Deus falou e os filhos de Israel obedeceram. Israel obedeceu à voz de Deus e agora o faraó obedece à voz de Deus. Primeiro Deus fala com o faraó, deixa o meu povo ir. Agora Deus fala para o faraó, persegue o povo. Eles estão acampados lá em Piairote. Pode ir lá que você vai encontrá-los. E quando eles chegaram lá, eles encontraram. E o povo de Israel, o povo de Deus ficou todo, alarmado, atormentado. O que é que nós vamos fazer? O que é que vai ser da nossa vida agora? E Deus falou para Moisés. E Moisés falou para o povo dizendo assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Meu irmão, aqui está um segredo, aqui está uma fórmula matemática e espiritual que não dá errado. O dia que eu preguei isso daqui na igreja, eu estava falando, e quando eu sempre falo isso, eu falo assim, quero fazer um convite para você de novo. Vamos lá para a igreja, vamos conhecer, a igreja, vamos, ter essa comunhão diferente. Você que está sentado aí na frente da televisão, eu não gosto de igreja, não gosto disso. Não, até do programa Sal da Terra eu gosto. Eu gosto de ouvir o pastor Marcelo falando. Meu irmão, a igreja, ela é muito melhor do que esse programa. Ali vai ter um clima diferente, vai ter um negócio diferente. Esse negócio diferente chama-se a presença real do Espírito Santo. Nós temos tido cultos lá maravilhosos, onde a presença de Deus, esses dias eu quase não consegui pregar. Foi como se uma nuvem da presença de Deus descesse sobre a igreja. E nós ficamos ali, e chorando, e aquela graça, aquele amor contagiante, e o Espírito Santo começou a se mover, e eu sei que houve curas, houveram curas físicas, emocionais, teve gente que foi batizada no Espírito Santo, do nada assim, de repente começou a falar em outras línguas, porque a presença de Deus era algo real, contagiante, empolgante. Eu estou te convidando, vamos estar conosco lá, sexta-feira, quarta e sexta às 8 da noite, domingo às 7 horas da noite, esteja conosco lá, vale a pena. O dia que eu estava pregando isso daqui, Deus falou para mim, isso daqui, Marcelo, não temer, aquietar, para você ver o livramento, isso daqui é mais certo do que 2 mais 2 são 4. Para você entender o que Deus está falando, para você entender, Marcelo, o tanto que isso daqui é verdade, o tanto que isso daqui é concreto e real, o tanto que isso daqui é absoluto. Ele disse, não temais. Você tem temido? Você tem ficado com medo das circunstâncias? Você tem ficado com medo do diabo? Você tem ficado apavorado? O que aconteceu com eles aqui? Eles chegaram diante do Mar Vermelho. E o Mar Vermelho na frente deles, na frente o Mar Vermelho, e atrás o exército do faraó. A distância terminando, a distância encurtando. Talvez você esteja vivendo isso hoje. Aquele ditado, se correr o bicho pega, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não sei para onde que eu vou, se eu ficar é ruim, se eu andar é pior ainda. Meu irmão, você acha que Deus não sabia que ia ter um Mar Vermelho no meio dessa caminhada? Você acha que quando Deus falou para o povo, vocês vão acampar em Piairote, porque eu vou endurecer o coração de Faraó e eles vão perseguir vocês, eles vão alcançar. Você acha que Deus simplesmente queria colocar um medinho neles? Você acha que Deus é o quê? Que Deus é igual a você e a mim? Que promete uma coisa e depois não dá conta de cumprir? Vai, pastor, então você é assim? Não, mas quantas vezes eu e você, com a maior das boas intenções, falando, não, vamos, vai dar certo, não sei quem não deu certo. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Tudo está no controle desse Deus. Você precisa conhecer esse Deus. O Deus que fala e cumpre. Mas para que Ele cumpra as promessas dEle, o que eu preciso fazer aqui? Não tema o inimigo. Tema a Deus, reverencie a Deus, reconheça a Deus, submeta-se à vontade de Deus. Não temais. Falando para você hoje, não fique com medo. Não tenha medo do inimigo. Aquietai-vos. Ou seja, não deixa a ansiedade entrar no teu coração, não deixa a murmuração ir para a sua boca, não. Deus, eu não aguento mais. Deus, eu vou fazer. Não deixa isso acontecer com você, não. Aquietai-vos. Tem um versículo, acho que é Salmo 46, diz,
aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta. Deus, eu estou cumprindo, eu estou obedecendo, mas apareceu o mar vermelho, certamente Deus está no controle. O mar vermelho, para mim, para o povo de Israel, foi algo assim, misericórdia, Deus, não tem saída, mas para Deus tudo fazia parte do projeto de Deus. O mar vermelho não era um obstáculo, ouça isso, olha que coisa maravilhosa do Espírito. Para nós, os mares vermelhos, essas circunstâncias que aparecem, para nós são obstáculos, para Deus são instrumentos de livramento. Amém? Vamos de novo? Para o povo de Israel, o mar vermelho se tornou um obstáculo, eles ficaram apavorados. Mas para Deus, o mar vermelho se tornou um instrumento para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle, para demonstrar e manifestar o poder dEle. Você que está aí de frente ao mar vermelho, você que está de frente de um obstáculo intransponível, naturalmente falando, saiba que esse Deus pode usar esse obstáculo que aos olhos humanos, ele é intransponível. Ele pode usar esse obstáculo como um instrumento dele para manifestar o poder dele, para promover o livramento dele na sua vida. Não temais, aquietai-vos, descanse em Deus, creia em Deus, confie em Deus. E aí sim, quando eu não temo o inimigo, quando eu me aquieto diante de Deus, aí sim eu vou ver o livramento do Senhor. E ele diz aqui o verso 14, o Senhor pelejará por vós. É o Senhor que vai fazer as coisas. É o Senhor, meu irmão, a batalha é do Senhor. Mas então eu não preciso batalhar? Não, eu preciso tomar posição. Eu preciso me posicionar. Eu preciso assumir uma postura. Deus mandou que eu viesse para cá. Eu estou aqui, Deus. Eu posso estar até ouvindo, né, o resfolgar do cavalo do egípcio. Eu posso estar sentindo o bafo quente do cavalo do egípcio, do inimigo, na minha nuca. Mas eu não vou sair, eu vou manter-me quieto. Eu vou manter-me confiante em Deus. Eu não vou temer o inimigo, eu vou temer o Senhor. Eu vou reconhecer que Deus é Deus. E o livramento vem. A batalha é do Senhor. O Senhor dos exércitos, ou seja, aquele que nunca perdeu uma só batalha. Amém, meu irmão? E Deus fala mais para Moisés, olha aqui o verso 15. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Nada saiu do controle, não, continua caminhando. Deus está falando para você hoje que está obedecendo a voz de Deus, que está vivendo segundo o propósito de Deus. Continua marchando, mas e o mar vermelho? Não, ele vai se abrir. Moisés, levanta o cajado, levanta, estende a mão, e o mar vai se abrir. Ou seja, meu irmão, e a autoridade que Deus te deu? Toda a autoridade foi dada para Jesus, e ele disse, essa autoridade eu te dou. Ele repartiu, ele compartilhou essa autoridade com você. O que você tem feito com a autoridade de Deus? O que você tem feito diante dos obstáculos? Deus, eu estou com medo. Deus, o que eu vou fazer? Ah, então não tem jeito, eu vou voltar, eu vou caminhar, eu vou dar meu jeito. Meu irmão, continua marchando, continua fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Continua obedecendo, continua seguindo a voz de Deus. A Bíblia diz aqui no verso 19, então o anjo do Senhor que ia diante do exército passou para o lado de trás. Esses dias Deus estava falando comigo, daqui uns dias eu devo fazer um programa a respeito disso, as manifestações dos anjos de Deus. Quem são os anjos? São servos de Deus, não são meus servos, são servos de Deus para me servir. Eles são criaturas, né? Criaturas de Deus para ministrar ao meu favor, para servirem a mim, mas eles são servos de Deus. Servos de Deus para me servir. Então, o anjo que estava na frente, o anjo se coloca atrás agora. De maneira que o egípcio não alcançasse o povo de Israel. Ele manteve aquela distância. Moisés, verso 21, estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram cortadas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Quando que o anjo apareceu? Depois da obediência. Quando que o mar se abriu? Quando Moisés estendeu a mão. Quando que as coisas vão começar a acontecer na sua vida? Quando você obedecer
Você está vivendo, você está obedecendo? Estou. Então não tema, aquieta e veja o livramento. E agora? Agora Deus fala, usa a autoridade, libera uma palavra, fala, avance, continue marchando. E o anjo de Deus, mas e o sobrenatural, pastor? O sobrenatural é com Deus, o natural é comigo. O que está na minha mão para eu fazer, eu preciso fazer. O que está na mão de Deus fazer, você pode ter certeza que na hora certa, do jeito dele, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão vivendo segundo o seu chamado, segundo o seu propósito. A Bíblia diz, continua dizendo, que eles passaram, passaram a noite toda caminhando e atravessaram o mar. Nós estamos falando, irmãos, de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Passaram pelo meio do mar, sem molhar sem uma gota de água no pé deles. E a Bíblia continua dizendo aqui, verso 26, disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar ao romper da manhã retomou a sua força, e os egípcios ao fugirem foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, e as águas cobriram, e destruiu todo aquele exército. Meu irmão, você quer ter experiência assim com Deus? Você quer ter um livramento assim com Deus? Obedeça a voz de Deus. Não tema, aquiete, continue marchando, use da autoridade de Deus, o sobrenatural. Quem que pelejou por quem? Israel pelejou? Israel foi para a batalha? Não. Israel apenas obedeceu o que Deus está falando para você e para mim hoje, para que nós alcancemos, obtenhamos vitórias diante do inimigo. Apenas obedeça, apenas continue caminhando, segundo o chamado, segundo o propósito, apenas continue servindo ao Senhor. E o verso 30 diz assim, assim livrou o Senhor naquele dia das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Deus está te chamando hoje. Ele quer se manifestar na sua vida. Mas para Ele se manifestar na sua vida, você precisa temê-lo e não temer o inimigo. Você precisa se aquietar na presença dEle e não ficar ansioso, correndo de lá para cá. Você precisa confiar e crer que se você está vivendo segundo o propósito de Deus, nada saiu do controle de Deus. Tudo está de acordo com a vontade soberana do Senhor. Ele usa até o inimigo, Ele fala o que Ele quiser, Ele endurece o coração de quem Ele quiser. Amém, meu irmão? Que essa palavra sirva para você continuar nessa marcha, na marcha segundo o propósito, segundo o chamado, nessa marcha de obediência, para que você experimente do poder, da manifestação do poder, do amor de Deus sobre a tua vida. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida, no nome de Jesus. Amém.